Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro nosso aqui no nosso curso de pós-graduação. E hoje a gente começa um tema diferente, né? Nós começamos a falar hoje sobre o tópico dos privilégios e das garantias que tem o crédito tributário. Nós falaremos disso em 2 encontros, hoje e na próxima aula, tá? Mas é importante a gente já destacar o seguinte: quando nós falamos de garantias e de privilégios, é garantias do crédito, privilégios do crédito. Não são garantias e privilégios para o contribuinte, mas para a fazenda, tanto na recepção do dinheiro quanto na execução. Então, a gente vai falar e abordar isso que o CTN especifica para a gente ali a partir do artigo 183, 184, onde ele fala exatamente dessas figuras, tá? Mas a gente vai dar uma olhada em cada dispositivo que o CTN traz e vamos, como a gente faz sempre, né, agregando outras informações de jurisprudência, de outras normas, enfim, tá legal? Então, eu quero começar nosso encontro de hoje mostrando para você exatamente o que a gente vai, como que a gente vai conceituar essas duas figuras dos privilégios e das garantias. Para isso, vou me socorrer de Paulo de Barros Carvalho. Ele coloca na obra dele, né? Por garantias, devemos entender os meios assecuratórios que cercam o direito subjetivo do Estado em receber a prestação do tributo. Olha que interessante. Por garantia, aquilo que o Estado tem em termos de meios jurídicos para garantir o direito que o Estado tem de receber o tributo. São as garantias que a Fazenda tem, formas que a Fazenda pode lançar mão para buscar a satisfação do crédito. E por privilégios, a posição de superioridade em que desfruta o crédito tributário com relação aos demais, excetuando-se os decorrentes da legislação do trabalho. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas reparem, ele coloca as garantias como aquilo que a legislação traz ou que confere ao crédito como meio de garantir a execução, o recebimento do crédito, e por privilégio, tudo aquilo que a Fazenda tem em termos de preferência, né? Em termos de receber o crédito tributário antes de outras pessoas. Ele já faz aqui no conceito dele a exceção à legislação do trabalho, a gente vai abordar isso no momento oportuno. Mas a ideia é entender isso: garantias e privilégios. Garantias que a Fazenda tem para fazer acontecer o crédito, para fazer receber aquilo que ele entende, ela, a Fazenda, né, entende ser devido, e privilégios numa questão de superioridade ou de sobreposição do crédito fazendário em relação a outros créditos ou créditos de outras naturezas. Então, a gente vai fazer essa análise aí e vamos fazer a análise de outras legislações também que são impertinentes aí à nossa questão. Vamos começar olhando o artigo 183 do Código. Ele coloca lá pra gente, ó: a enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Então, a gente já tem um recado importantíssimo aqui. A figura das garantias, ou seja, os meios assecuratórios que o Paulo de Barros colocou no conceito dele, eles não estão excluindo, as que estão trazidas no Código Tributário, né, não excluem outras eventuais formas de garantia que eventualmente sejam tratadas em legislação própria. E eu vou abordar com você rapidamente, eu digo rapidamente porque eu vou falar com isso mais profundamente contigo sobre isso na nossa próxima aula, mas nós temos 2 grandes figuras de garantia fora do CTN. As 2 grandes figuras de garantia que nós temos fora do CTN são a figura do arrolamento de bens e a figura de uma chamada medida cautelar fiscal. Rapidamente, o que são essas figuras? São medidas em que a Fazenda Pública pode, quando entende a necessidade, deixa eu fazer diferente isso, ou assim, assim. A Fazenda pode entender quando entender necessário, quando ela entender possível, assim ficou melhor, né? Quando ela entender necessário, quando ela entender possível, ela pode eventualmente se valer dessas figuras aqui como medidas de assegurar o recebimento do crédito. O arrolamento de bens, que vem aqui na Lei 9532 de 97, ela traz especificamente uma situação onde a Fazenda pode, de forma administrativa,
Eu não estou falando de processo judicial, mas de forma administrativa, pleitear aí que sejam arrolados os bens do devedor, onde vai ser enumerado ali quais são todos os bens de propriedade desse devedor, de forma que caso ele pretenda vender, onerar, alienar quaisquer desses bens, ele tem ali a obrigação de declarar, de informar isso ao fisco, até para que o fisco possa eventualmente acompanhar essa movimentação de propriedade, essa movimentação patrimonial desse devedor, desse contribuinte. Essa figura de arrolamento é uma figura interessante, a gente vai olhar ela com mais calma na próxima aula, mas ela é interessante porque ela é uma medida que faz com que a fazenda acompanhe de forma muito mais próxima qual é a evolução patrimonial. Não é todo mundo que está sujeito a esse tipo de arrolamento. A legislação que trata do tema especifica que ela só pode ser aplicável quando o débito for superior a 2 milhões de reais, por exemplo. Né? Então, são devedores com passivo acima de 2 milhões de reais e o passivo, o patrimônio dele esteja num patamar ali acima de 30% do patrimônio. Né? Então, o passivo dele é superior a 30% do patrimônio do devedor, fazendo aí então com que a fazenda, nesse contexto, com devedores com essa característica, possam aí eventualmente serem objeto, análise, né? Analisados ou alvo dessa figura do arrolamento de bens, tá bom? Então, uma figura administrativa. Repito, a ideia de garantia aqui, qual que é? De tentar garantir a favor do Estado, a favor da fazenda pública, a figura do arrolamento, para que ela possa ter ali um contato mais próximo com o conjunto patrimonial do devedor. Esse é um ponto. O segundo exemplo que eu trago de garantia extra, fora daquilo que o Código Tributário prevê para a gente, é a cautelar fiscal, que também está tratado em lei própria, Lei 397 de 92, e essa cautelar fiscal é uma outra medida, dessa vez judicial, onde a Fazenda pode manejar essa ação com o objetivo de bloquear, de restringir o patrimônio do devedor, de forma que ela busque essa proteção com o objetivo de receber alguma coisa lá na frente. Então, a gente vai tratar disso na próxima aula, tem situações específicas onde a cautelar fiscal é possível, mas reparem, são duas hipóteses em que, fora da legislação tributária, ou seja, obedecendo aquilo, ou prevendo aquilo que o 183 fala, né, não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Ou seja, as hipóteses que nós temos aqui no Código Tributário não afasta a aplicação, por exemplo, do arrolamento ou da cautelar fiscal, porque nós temos aí, na verdade, uma ideia de complementação. Eu tenho o CTN prevendo as hipóteses de garantia e eu também tenho legislação extravagante tratando do tema, e todas são aplicáveis desde que se enquadre no contexto, desde que preencham os requisitos que cada uma delas exige, tá bom? A gente vai voltar a falar dessas duas figuras em breve aí. Mas eu só quis fazer esse briefing, essa introdução para mencionar o porquê que o artigo 183 está lá, para justamente suscitar que eventuais outras previsões de garantia ou de privilégio não afastam aquelas que o CTN já especifica. E eu não preciso pensar nelas numa figura alternativa, ou usa uma ou usa outra. Estando presentes os requisitos, todas são aplicáveis sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de restrição, em favor aí da Fazenda Pública. Tá legal? E aí a gente vai para o nosso artigo 184 do Código. Lá no artigo 184, ele fala pra gente, né? Sem prejuízo de privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens ou rendas de qualquer origem ou natureza, de sujeito passivo, do seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuado unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Pessoal, aqui nós temos um ponto importantíssimo do nosso assunto. Sabe por quê?
Olha que na forma da redação do artigo 184, ele coloca lá que sem prejuízo de privilégios especiais sobre dados bens, que a lei traga, a gente vai tratar disso já, mas ele traz aqui o ponto de que responde pelo pagamento do tributo a totalidade das rendas, dos bens, seja qual for a origem, seja qual for a forma de aquisição, mesmo que esses bens eventualmente na propriedade do devedor tenham lá sido gravados com cláusulas de ônus real ou com cláusulas de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Isso é muito comum quando acontece, por exemplo, uma doação, né? O doador doa, por exemplo, para o filho, um pai doa para o filho um dado imóvel e fala, olha, eu vou doar para você com uma cláusula de incomunicabilidade, para que não se comunique com a sua futura esposa, por exemplo, pensando aí numa questão de salvaguardar patrimônio. Falei incomunicabilidade, não está incomunicabilidade ali, mas ali tem inalienabilidade ou impenhorabilidade. Em regra, quando um pai faz uma doação com essa cláusula de incomunicabilidade, ele também faz doação com cláusula de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Ou seja, ele faz a doação sabendo que pode acontecer de uma dilapidação patrimonial, ele vai lá e fala, olha, eu vou doar para você, mas você não pode ofertar esse bem em penhora para nada, você não pode empenhar esse bem para nada e também não pode alienar esse bem em dadas situações. Essas eventuais cláusulas que existam, tanto de impenhorabilidade quanto de inalienabilidade, elas não são aplicáveis para a gente aqui. Por quê? A matéria, a questão sob a ótica tributária, ela tem uma aplicação diferente. Ela vai ter aqui um trato diferente justamente porque o CTN traz aí privilégios e garantias em favor da fazenda pública. Então, eu vou tirar meu rosto aqui, mas olha novamente, ó, inclusive os gravados com ônus real, ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus. Ou seja, ainda que a constituição do ônus ou da cláusula seja anterior à figura de uma eventual responsabilidade tributária, à figura de um eventual passivo tributário consolidado, a gente tem aqui um critério específico. Independente disso, o patrimônio, a renda do devedor responderá pelo passivo tributário constituído em desfavor dele. A única ressalva que ele faz é, excetuado unicamente, os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. A gente sabe que, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, nós não temos mais a figura do absolutamente impenhorável, né? No CPC de 73 havia a previsão do absolutamente impenhorável. Hoje nós temos uma outra redação, vamos abrir já o CPC aqui na nossa tela no artigo 833, mas é entender o seguinte, só vai poder suscitar essa impenhorabilidade, ou seja, só não vai responder pelo passivo tributário aquele bem, aquela situação que seja constituída por lei. Não vale aqui a intenção da vontade das partes. Se eu dou alguma coisa para o meu filho, faço a doação para ele com cláusula de impenhorabilidade e amanhã ele for pessoalmente responsável por um passivo tributário, mesmo que essa doação tenha sido com cláusula de impenhorabilidade, esse bem vai se tornar penhorável porque o meu ato de vontade na doação não se enquadra nessa hipótese aqui, não é lei. Quando ele coloca aqui, ó, não é lei. Quem faz essa impenhorabilidade seria a vontade das partes. Então, só vou poder suscitar a impenhorabilidade quando for isso feito de forma expressa por ato legal. Quando a lei fizer o reconhecimento de que algo tem essa característica de impenhorabilidade. Fora disso, ato de vontade não tem força suficiente para fazer afastar essa impenhorabilidade, essa vontade, esse privilégio que a fazenda tem na hora de executar, na hora de fazer a cobrança do passivo. E agora um detalhe que eu quero chamar a atenção, mais para o começo do artigo. Lá ele fala, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens ou rendas. Pessoal, aqui
eu quero reiterar com você algo que eu já mencionei em outro momento e que a gente vai voltar a falar, e eu vou falar várias vezes disso ainda até o final do nosso curso. Passivo tributário da empresa é da empresa. Passivo tributário do sócio é do sócio. O patrimônio da empresa não responde pelo passivo do sócio e o passivo do o patrimônio do sócio, não responde pelo passivo da empresa. Só haverá essa figura de um responder pelo patrimônio do outro quando e se houver aquela figura de redirecionamento da cobrança. Lembra a aplicação da regra do artigo 135 do CTN, que o sócio responde pessoalmente pelo passivo tributário da empresa quando ele tiver agido com ato de ilegalidade, com ato de abuso de poder, agido com crime, ou no caso da dissolução da empresa, artigo 134, inciso 7. Falamos sobre isso quando falamos do tema responsabilidade. Além disso, a gente também tem que ressaltar a redação da súmula 430 do STJ. O patrimônio do sócio gerente não responde pela dívida da empresa. A redação da súmula é mais ou menos assim. O mero fica por minha conta. O inadimplemento não gera por si só responsabilidade pessoal do sócio gerente. O inadimplemento da empresa não quer dizer que o sócio responda pessoalmente, mas ele tornar-se-á responsável quando ele agir com excesso, como nós já falamos. Ou ainda, nós poderíamos pensar até na súmula 435, que autoriza o redirecionamento para a figura do sócio quando a empresa deixar de funcionar no seu endereço cadastral, presumindo-se ali uma dissolução irregular, e a dissolução irregular suscitaria um redirecionamento para a figura do sócio. Então, note, todas essas figuras, elas vão trazer para a gente, ou vão dar para a gente uma situação de que, para que eu aplique o artigo 184, é necessário que exista uma definição de quem seja efetivamente o responsável por aquela obrigação tributária. Se for um passivo tributário da pessoa física do sócio, responderá por esse débito todo o patrimônio em nome da pessoa física do sócio. Eu não vou pensar em redirecionar essa cobrança para a empresa e vice-versa. Se o passivo é da empresa, quem responde nos termos do artigo 184 é todo o conjunto patrimonial da empresa. Então, quando a gente olha aqui para o nosso artigo, ele coloca, responde pelo pagamento do crédito a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem, de qualquer natureza, do sujeito passivo, do seu espólio, da massa falida. Ou seja, quando eu penso na sujeição passiva, o conjunto patrimonial do sujeito passivo, seja ele a empresa, seja ele a pessoa física, seja ele um espólio, é quem responderá por todo o universo do passivo tributário. E aí a gente vai ter que enxergar o que é efetivamente impenhorável para poder suscitar eventual falha aqui nessa operação. Porque, a rigor, só vou poder suscitar impossibilidade naquilo que seja absolutamente impenhorável. Do resto, todo o conjunto patrimonial do devedor tributário responde pelo passivo. Então, cuidado, você que trabalha, por exemplo, num processo de inventário, né? O inventário, o conjunto patrimonial do falecido responde pelo passivo tributário por ele deixado. Recentemente, eu fui questionado por uma aluna acerca de uma situação que versava do seguinte: faleceu uma pessoa, essa pessoa deixou um imóvel e esse imóvel era em copropriedade com uma outra pessoa. A outra pessoa está viva e a outra pessoa, segundo aquilo que for apalavrado entre ela e o falecido, essa outra pessoa, quem usava o imóvel, que ficaria responsável pelo pagamento. Ela me disse que essa pessoa não pagou. Quem responde pelo passivo tributário desse imóvel? Tanto a pessoa que está viva, né, quanto o espólio do falecido, porque ambos são proprietários. Lembra daquela conversa que nós já tivemos sobre a questão da responsabilidade? Né? Nós falamos aqui três aulas só sobre responsabilidade. E aí existe aquele critério da solidariedade.
Fato é que quando eu olho, combino a redação do artigo da responsabilidade, desde o artigo 130 até o artigo 138, onde a gente fala lá da responsabilidade em si. Mas se você pegar os 124, 125 que falam da solidariedade, a gente vai enxergar que essa solidariedade ela só vai ser aplicável quando a lei especificar. Nesse caso, eu posso invocar inclusive que quem responde pelo passivo tributário é a totalidade dos bens do devedor. Então, se o devedor tiver patrimônio, seja ele o espólio, por exemplo, ele vai responder pelo passivo tributário com a totalidade dos seus bens. Eu não falo aqui a rigor em transmissão da responsabilidade para os herdeiros, porque o artigo 184 deixa claro, quem responde é a figura do devedor, é o devedor quem deve responder pelo passivo tributário ali consolidado. Eu não vou transmitir para ninguém mais que não tenha, efetivamente, a característica da solidariedade, né? Do artigo 124 e 125 do CTN. Do contrário, quem responde é a integralidade, a totalidade do patrimônio do devedor. E reparem que ele coloca lá, vou voltar aqui, ele coloca lá, independentemente da origem, da natureza, de quem quer que seja, todo o patrimônio, toda a renda, todos os bens acabam respondendo por esse passivo tributário aqui, tá bom? E aí a gente vai ter que analisar justamente essa figura à luz da chamada empenhorabilidade. Eu vou entender aqui pela empenhorabilidade, me relacionando com aquelas situações, aquelas hipóteses que a lei trouxer a empenhorabilidade. Eu vou trazer para a gente aqui duas análises acerca da empenhorabilidade. Uma, à luz do CPC, e outra, à luz da lei que trata do bem de família, tá? São duas normas que tratam da empenhorabilidade e para a gente fazer isso, a gente vai começar aqui a analisar agora o nosso artigo 833 do Código do Código de Processo Civil. Vamos lá? Olhando o artigo 833 do CPC, ele coloca lá, né? São empenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Aqui eu já faço aquela ressalva que nós fizemos há pouco. Quando ele fala aqui desse ato voluntário, esse item 1 do artigo 833, esse inciso 1 do artigo 833, não vai ser aplicável para a gente em matéria tributária. Por quê? De acordo com o que a matéria tributária especifica, do que o CTN especifica acerca da empenhorabilidade, ele fala lá para a gente que o que é empenhorável é aquilo que a lei declare, aquilo que a lei reconheça. Ou seja, eu não tenho aqui ato de vontade ou ato voluntário como sendo um item que possa ser suscitável para a empenhorabilidade. Senão seria muito fácil. Eu faço transmissão dos meus bens, protejo todos eles com cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade, e a fazenda não poderia vir atrás. Não existe essa hipótese. Quando eu penso em matéria tributária, é uma garantia dada à fazenda pública, é um privilégio que a fazenda pública tem, justamente para que ela possa executar, ela possa levar à frente os atos de execução do passivo tributário. Né? Essa é uma das razões para a gente sempre brincar que o Estado nunca deixa de receber. Né? Acaba sendo para a gente um exemplo interessante, porque a partir do momento em que eu faço uma doação de um bem, eu gravo ele com algum ônus real ou com alguma cláusula dessa natureza, eu tenho ali uma proteção de que aquele bem não vai ter outro fim. Em matéria tributária não existe essa prerrogativa, não existe essa possibilidade. Tá? O que existe, a bem da verdade, é um critério que a Constituição, que o CTN especificou de forma ampla, como nós vimos aqui. De toda sorte, então, eu não aplico aqui o inciso 1 para a matéria tributária, tá bom? Vamos seguir aqui no nosso artigo 833, lá ele fala, os móveis e os pertences às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aqui nós temos também um ponto interessante, né? Por quê? Elevado valor, o código não especifica. Quem acaba definindo isso? É o próprio juízo.
né? Se eu tiver bens que guarnecem a casa, que sejam tidos como de elevado valor ou que não atendam às necessidades comuns de uma vida, de um padrão médio de vida, o juízo pode reconhecer sim a penhorabilidade deles, né? Ele pode derrubar a impenhorabilidade. Agora, note que ele começa o inciso 2 com os móveis, os pertences, as utilidades, tudo aquilo que guarneça a residência do nosso devedor. Só que, ao fazer isso, ou quando especifica isso, o nosso Código Tributário, perdão, o nosso CPC, ele deixa essa brecha, ele não é tão objetivo, fazendo com que o juízo ou o poder judiciário tenha o poder de mensurar, né, de aplicar a régua dele ao que seria ou não seria necessário a um padrão médio de vida. Isso é subjetivo. A minha vida, a sua vida, a vida de outra pessoa tem padrões diferentes dado o contexto de cada um. O juízo é quem acaba tendo aí o critério de definição para isso. Obviamente que se o sujeito tem lá um padrão de vida nababesco, o juízo pode invadir o patrimônio dele e buscar a penhora dos bens que guarnecem a sua casa, por exemplo. Aí é uma questão aí de entendimento que o Poder Judiciário vai acabar exposando, tá bom? Vamos lá de novo, inciso 3. Vestuários e os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Também outro critério subjetivo que o nosso inciso 3 do artigo 833 coloca, porque não pensando em vestuário, porque a fazenda não quer penhorar roupa velha, mas pertences de uso pessoal. Relógios, por exemplo, até pensando aqui em bens que guarnecem a casa, obras de arte, quadros. Eu sempre conto essa história quando eu falo disso. Talvez alguns de vocês se recordem que nós tivemos no Brasil, alguns anos atrás, a prisão de um grande traficante, Juan Carlos Abadia. Ele era, salvo engano, meu colombiano, e ele foi preso no Brasil, e na época fez-se um alarde muito grande, porque leiloaram até as cuecas, né? Eu me recordo de uma foto que saiu numa revista, não sei se foi, acho que talvez na Veja, nas capas de jornal, onde estavam penhorando as cuecas de marca, a cueca Calvin Klein aqui vai ser levado a leilão, né? Obviamente que a gente teve ali um contexto até bastante de exposição, enfim, por conta da situação do que envolvia, né, a quem envolvia. Era um traficante que estava sendo procurado, e aí teve autuação de imposto de renda, teve um monte de coisa ali, mas chamou a atenção justamente o fato de penhorar a cueca. Não pode penhorar roupa, né, salvo de elevado valor. Então, a gente pode enxergar essa figura aí também como sendo um elemento interessante, porque competirá ao juízo a autorização disso. Agora, reparem que vale a pena a gente destacar aqui, e aí eu coloquei, eu acho que eu coloquei aqui, eu ia colocar abaixo, desculpe, esse parágrafo segundo aqui devia estar abaixo do nosso inciso 4, eu coloquei acima, me perdoem. Eu vou para o inciso 4 aqui, depois eu volto na parte do parágrafo segundo. Lá diz, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, tudo aquilo bem que for recebível, né, que for valor recebido para a manutenção da pessoa, para a subsistência dela, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro, doação, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal. Ressalvado o parágrafo 2º. Então note que no inciso 4, ele traz para a gente aqui uma outra figura de impenhorabilidade que guarda relação com tudo aquilo que seja recebido para a subsistência do sujeito. Então, aquilo que ele tem para receber de salário, de soldo, de aposentadoria, qualquer coisa que sirva para a sua subsistência, inclusive doações para sustento do devedor, para sustento da sua família, e aquilo que o autônomo ganha e aquilo que o profissional liberal ganha também são impenhoráveis, com a ressalva do parágrafo 2º. Qual que é a ressalva dela? Não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
independente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição obedecer o que fala o CPC aqui nos artigos 528 e 529. Por que eu quis chamar atenção para o parágrafo 2º? Porque eu posso eventualmente suscitar empenhorabilidade em matéria tributária daquilo que eu tenho de receita? Óbvio. Só que aí eu teria que me ater a esse teto aqui. Se houver algum recebimento acima de 50 salários mínimos, então a limitação aqui está fixada. Não guarda relação aqui com a prestação de pensão alimentícia, isso é matéria de direito civil, né? Mas olhando para a matéria tributária, a gente tem que observar esse detalhe, tá? Eu preciso suscitar aqui a empenhorabilidade, eu preciso aplicar aqui a figura da empenhorabilidade com esse teto, tá? A partir do momento em que exista esse recebimento no valor superior a isso, a Fazenda Pública já pode fazer penhora, já pode levar a efeito penhora de valores que sejam recebidos a esse título, honorário, salário, etc., por força do que fala aqui o nosso parágrafo 2º do artigo 833 do CPC. Tá? Então, existe sim uma exceção em relação mesmo à figura do salário, tá legal? E também o que eu disse, isso aqui está no CPC, mas é aplicável à nossa matéria tributária por força da especialidade, né? Existe aqui uma norma específica definindo o que é a empenhorabilidade, ou quem é empenhorável, e a par disso, a norma do CPC vai ser aplicável aqui pra gente. Vamos seguir no CPC, outros itens que ele coloca como empenhoráveis, né? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos, outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, seguro de vida, material necessário para a obra em andamento, salvo se essas forem penhoradas, pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. E aqui eu quis trazer uma outra observação, que é o que fala o parágrafo 1º. Olha o que fala o parágrafo 1º. A empenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. A nossa questão aqui não guarda relação com a aquisição, mas guarda relação com a dívida do próprio bem. Então, vamos imaginar que impostos que incidam sobre a propriedade, por exemplo, IPTU, por exemplo, o ITR, por exemplo, IPVA. O inciso aqui, ele trata do imóvel rural, mas mesmo que esse imóvel rural seja bem de família, já fala do bem de família já, ele poderia ser penhorado por força do que trata aqui, o parágrafo 1º, e também por força do que fala a lei de bem de família, que a gente vai ver já já. Mas reparem, débitos contraídos em razão da propriedade, olha novamente a redação, não é oponível à dívida relativa ao próprio bem. Quando eu penso em dívida relativa ao próprio bem, eu posso suscitar aqui a ideia do IPTU e do ITR, que são dívidas referentes ao próprio imóvel, são dívidas atinentes ao próprio bem. Essas dívidas existem em razão do exercício da propriedade. Então eu não poderia suscitar aqui uma empenhorabilidade sob essa ótica, tá? Agora, reparem que no inciso 8 ele coloca a pequena propriedade rural assim definida em lei. Pessoal, a definição de pequena propriedade rural, ele vem trazido para nós lá na Lei 9393 de 96. A Lei 9393 de 96 é a lei que fixa a regra geral, aí, a lei do ITR. E lá ele especifica esse tamanho de pequena gleba rural a depender da localização do imóvel. Então, existe lá um padrão, né? Imóveis que estão na Amazônia Ocidental, no Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, 100 hectares. 50 hectares polígono das secas e o resto do país 30 hectares. Eu não quero que você se atenha a isso agora, mas se você tiver interesse, Lei 9393 de 96 especifica para a gente ali qual é a definição de pequena gleba rural, tá? E aí a figura da pequena gleba rural da Lei 9393 de 96 vai ser aplicável aqui. Então, a rigor, se for uma pequena propriedade rural e for usada para trabalho pela família,
a gente pode suscitar também a impenhorabilidade desse tipo de bem. Tá? Inciso 9. Os recursos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, aí eu posso pensar lá em qualquer tipo de recurso que seja destinado a entidades assistenciais, por exemplo. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários, isso aqui também é interessante, tá? Porque às vezes o nosso devedor, especialmente a pessoa física, tem o dinheirinho guardado lá, e aí fala, bota na poupança, porque até 40 salários a gente tem a regra da impenhorabilidade. Existe aí uma aplicação da impenhorabilidade nesse contexto, tá? Créditos, os recursos, recebidos de fundo partidário por partido político, nos termos da lei, aí a gente pode discutir isso aqui sob outra ótica, são sobre a ética tributária, e os créditos de alienação ou de unidades imobiliárias com regime de corporação imobiliária. Então, aqui tem a ver com a questão da execução da obra. De toda sorte, nós temos aqui no Código de Processo Civil, no artigo 833, essas hipóteses de impenhorabilidade. Note que elas, se a gente quiser analisar sob a ótica tributária, nós temos algumas bastante aplicáveis aqui. O dinheiro do seguro de vida, o dinheiro do salário, o dinheiro que está bloqueado, está guardado na poupança no limite de até 40 salários mínimos, a propriedade rural, quando for explorada pela unidade familiar, tudo isso acaba guardando para a gente um caráter de impenhorabilidade interessante, porque são figuras que, numa eventual execução fiscal de qualquer tributo que seja, nós poderíamos, a princípio, dentro dessas hipóteses, suscitar a impenhorabilidade, fazendo com que a Fazenda Pública não tenha aí a prerrogativa de ter essas garantias a seu favor, né? A garantia desses bens ao seu favor. Uma outra forma de alegar impenhorabilidade é aquilo que eu falei para vocês há pouco, referente ao nosso bem de família, tá? A lei que trata do bem de família é a nossa Lei 8.009 de 90, e ela especifica aqui pra gente alguns detalhes, né? Olha o que ele coloca. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges, pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses dessa lei. Então note que aqui o que essa lei especifica é a aplicação da impenhorabilidade para o imóvel que seja destinado efetivamente à entidade familiar, que seja destinado efetivamente à unidade familiar. E aí a figura da impenhorabilidade ela é suscetível para qualquer tipo de dívida, inclusive a dívida de natureza fiscal, como eu deixei grifado aí para vocês, ou negrito aí para vocês, para que a gente consiga enxergar a figura da natureza tributária sendo oponível aqui também em termos de impenhorabilidade. Olha o que fala o parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Aí a gente pode pensar, mas lá não fala no CPC, não fala da figura, por exemplo, que nós vimos há pouco, né, da figura do salvo de elevado valor, né? Se eu olhar para essa figura aqui da Lei 8.009, a gente consegue suscitar aqui essa impenhorabilidade. Tem até um caso famoso em São Paulo de uma pessoa que tem um débito tributário bastante importante, e ele também ele reside num imóvel que é um quarteirão inteiro, é uma mansão gigantesca. E ele tem se mantido na propriedade desse bem imóvel justamente por ser bem de família. Reparem que a lei não define o valor desse bem imóvel. Não define a quantidade em reais do que seria ou não esse bem de família. Basta que se configure como a unidade familiar. Sendo ali a unidade familiar, ele pode suscitar a figura da impenhorabilidade sem qualquer tipo de problema, à luz do que prevê para a gente a Lei 8.009 de 90. Então, a gente tem sim essa prerrogativa. Olha comigo na tela ainda, que ele coloca no parágrafo 3º.
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal civil previdenciária, salvo se movido, e aí que eu quero destacar um caso aqui nosso, para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Aqui a gente tem uma ressalva importantíssima. Por quê? Imagine comigo que, inclusive para a dívida fiscal do próprio imóvel, o bem fosse impenhorável. Qual seria a chance de o devedor, de o contribuinte, sabendo que ele nunca vai perder aquela casa, porque ela seria impenhorável? Qual seria a chance dele pagar em dia o seu imposto, a sua taxa de lixo, por exemplo? A ideia aqui é exatamente entender o seguinte: nesse contexto, no contexto inserido para nós pelo parágrafo pelo artigo 3º da Lei 8.009 de 90, nós vemos que a figura do bem de família, ela é oponível sim, mas ela não se aplica quando for débito tributário do próprio imóvel. É o que eu disse. Se eu tenho lá um débito de imposto de renda, a minha casa é impenhorável. Se eu tenho um débito de, de qualquer outra natureza, de taxa, é impenhorável. Agora, se eu devo o IPTU da minha casa, é penhorável. Se eu devo um tributo que incida sobre seja um tributo devido pela propriedade ou pelo imóvel, reparem que a redação do artigo 3º, no inciso 4, deixa claro, né? Cobrança de impostos, tanto predial quanto territorial, taxas e contribuições. Ele coloca qualquer tributo aqui, devidas em função do imóvel. Ele não coloca para a gente aqui que são tributos da propriedade, porque se fossem tributos da propriedade, a taxa seria impenhorável. Ele coloca aqui para a gente que é impostos devidos em função do imóvel. Então, tudo aquilo que esteja atrelado à unidade residencial, tudo aquilo que esteja reunido ou vinculado à unidade, ao imóvel, não vai gozar de imunidade, ou seja, no IPTU vai ser penhorável a casa, na taxa vai ser penhorável a casa, na contribuição de melhoria vai ser penhorável a casa. Por quê? A relação que nós fazemos aqui é de impenhorabilidade quando o débito tributário for de outra natureza, que não da natureza que vincula o próprio tributo, o próprio bem, na verdade, tá? Então, débitos do imóvel acabam sendo aí pra gente afastados da nossa impenhorabilidade, tá legal? Essa ideia, ela deve ser analisada com todo cuidado, porque suscitar impenhorabilidade, ela deve ser feita sempre que for necessário. Só analise para saber se não se enquadra em qualquer dessas hipóteses que afastam a impenhorabilidade que nós vimos aqui, seja pelo CPC, seja pela Lei 8.009 de 90, tá legal? Vamos tomar um café, daqui a pouquinho a gente volta com mais privilégios e garantias do crédito tributário. Um abraço para você, até já, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, seguindo então a nossa aula de hoje, vamos começar esse segundo bloco nosso analisando jurisprudência acerca daquilo que a gente acabou falando, no bloco anterior. Vamos lá para a nossa tela, onde a gente fala da jurisprudência. Aqui eu separei alguns julgados, esse julgado aqui é 2018, tá? Um julgado super recente, mas olha que interessante como que ele avalia aqui, ó. Fala de uma execução fiscal, né? Penhora e arrematação de bem objeto de hipoteca, possibilidade, justamente à luz daquela aplicação do nosso artigo 184 do CTN, né? Ele faz menção aqui à existência da preferência do crédito tributário, mesmo havendo uma pluralidade de penhora, penhora anterior, preferência do crédito tributário, e aí vai. Os bens gravados com hipoteca oriunda de cédula de crédito podem ser penhorados para desfazer o débito fiscal, pois a impenhorabilidade do artigo 57 do Decreto 413 de 69 não é absoluta, cedendo a preferência concedida ao crédito tributário pelo artigo 184 do CTN. Então, note, havia uma hipoteca originada desse tipo de norma que não vai se aplicar. Aqui é o entendimento
exposado pelo STJ. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no concurso de credores, ou seja, quando tiver mais de um credor, né, estabelecem-se duas ordens de preferência. Primeiro, os trabalhistas, depois os da Fazenda Federal, estadual e municipal, e os com garantia real, nesta ordem. Em segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora, antecedente ao concurso, observando-se entre elas uma ordem cronológica da constrição. Então está aqui esposado o entendimento do STJ e ele faz menção aqui aos recursos, ao recurso especial que menciona como precedente, né? Então está aqui o que seria o nosso concurso de credores pensando na execuibilidade de um patrimônio. E ele segue nesse julgado. O STJ firmou, isso aqui não guarda relação com a responsável, com a garantia em si, tá, pessoal? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Não guarda relação com o nosso assunto, mas eu achei interessante colocar esse ponto aqui, porque guarda relação com outros aspectos que eventualmente podem ser enfrentados por nós. A questão do valor da arrematação e a questão do bem adquirido em asta pública como forma originária do bem. Lembra da relação do artigo 130 do CTN, que fala que quando eu adquiro um bem imóvel em asta pública, eu recebo o imóvel zerado de passivo tributário? Lembra dessa regra? Responsabilidade por sucessão do bem imóvel, artigo 130, parágrafo único, ele está tratando aqui. E como eu separei esse acórdão, nesse caso, para comentar o artigo 184, eu aproveitei e coloquei essa outra parte também que eu acho que é interessante para a gente rever. Mas lá segue, né? O STJ firmou o entendimento de que se caracteriza preço vil, quando a arrematação não alcançar ao menos metade do valor da avaliação. Em caso, o bem imóvel foi arrematado pelo equivalente a 68,01% da avaliação oficial, afastando-se a configuração de arrematação por preço vil. Então, olha que interessante. O bem que for apenhorado, se for penhorado por pelo menos metade da avaliação, não seria preço vil, segundo o entendimento aí do STJ, consolidado também nesse julgado aqui. Então, nesse caso, como a arrematação foi por 68% do valor da avaliação, então não foi preço vil. Item 4. A aquisição em asta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título ordinário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre subsistência de eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Aqui ele está fazendo menção a ônus hipotecário, não ônus tributário, né? Mas eu quis trazer exatamente para a gente fazer esse fechamento. Entender o seguinte, no caso aqui, o fato de já existir um ônus hipotecário antes não afasta a possibilidade da execução fiscal vir e fazer a penhora e levar a leilão, e esse bem mesmo arrematado vai zerar a responsabilidade, de forma que o ônus hipotecário que foi instituído naquele patrimônio continua como sendo um saldo do devedor. É um problema do devedor. Né, não vai transmitir esse ônus hipotecário para o adquirente por força da forma originária de aquisição, de aquisição, conforme a gente viu aqui, e a gente analisa aí especialmente sob a ótica de que, a par daquilo que nós enxergamos no artigo 184, nós não podemos suscitar a impenhorabilidade por existência de um ônus anterior, né? Mesmo que o ônus seja anterior, a cobrança não faz sentido, porque vai responder pelo débito todo o patrimônio do devedor, como nós vimos no caput do nosso artigo 184. Tá legal? Aí, olhando para essa figura da jurisprudência, eu selecionei para a gente aqui uma outra figura que eu acho que também é bastante interessante. Essa outra figura, ela guarda relação com uma não aplicação do artigo 184. Reparem comigo no contexto em que esse julgado aconteceu. Então ele fala aqui, ó, doação entre município e nosocômio. Nosocômio é hospital, não sei, porque o pessoal gosta de escrever difícil, né? Doação entre município e nosocômio, com cláusula de extinção do contrato e reversão do bem à municipalidade. Olha que interessante isso. Houve uma doação entre o município e o hospital,
com cláusula de reversão, ou seja, reverte o bem à municipalidade nas cláusulas previstas ali. Imprestabilidade da penhora, aplicação do ordenamento jurídico atendendo às exigências de bem comum e promovendo a dignidade da pessoa humana. Olha que legal. Depreende-se pela análise do acórdão recorrido que o imóvel penhorado foi objeto de doação com cláusula de reversão à municipalidade em caso de ocorrer destinação diversa pela Prefeitura Municipal de Vereadora e ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Então, é o caso aqui. Doação com reversão para a Prefeitura se houvesse uma destinação diversa do imóvel. O TRF, interpretando corretamente o artigo 184, inciso 1 do CTN, aduziu: os bens gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade respondem pelo crédito tributário. Entretanto, o caso em comento possui importante singularidade que não permite a subsunção do referido dispositivo legal, ou seja, não permite a aplicação dele. Qual seja, o contrato de doação do imóvel possui uma cláusula de extinção contratual e reversão do bem ao poder público municipal na hipótese da sua utilização em finalidade diversa. Dessarte, o Tribunal ACO, em louvável julgamento, decidiu aplicar o ordenamento jurídico em obediência ao artigo 8º do novel Código de Processo Civil, que possui como escopo garantir as exigências do bem comum e atender à finalidade social, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Haja vista ao nosocômio recorrido ser de entidade filantrópica, reconhecido como de utilidade pública, que atende milhares de pessoas pelo SUS, recurso não provido. Nesse caso aqui, o recurso não provido foi um recurso da Fazenda. Havia aqui, foi aplicado aqui, na verdade, a redação do artigo 8º do CPC, que traz para a gente a ideia principal de entender o contexto. Qual que é a aplicação, qual que é o sentido da aplicação da norma jurídica, qual que é o objetivo da ação, qual que é o interesse da Fazenda Pública nessa ação, por exemplo. Qual que seria o objetivo? Se você pegar o seu Código de Processo Civil e abrir o artigo 8º, ele vai falar, olha, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. Ou seja, nesse caso, o judiciário falou, olha, eu tenho lá uma cláusula de reversão e de fato o artigo 184 vai fazer isso, só que, à luz do contexto, sabendo que a prefeitura fez a doação com cláusula de reversão em caso de qualquer hipótese de extinção da finalidade, de desvio da finalidade, retomando para si a propriedade do bem imóvel, não teria sentido a gente tirar essa propriedade desse instituto, considerando que ele atende o SUS e traz ali uma série de benefícios para a sociedade na cidade lá onde ele está instituído. E eu não me recordo agora a cidade, foi na cidade de Viradouro. Viradouro é uma cidade do interior de São Paulo, né? Então olha que interessante. A gente tem aqui uma situação onde o Código Tributário não foi aplicado. Ah, Rubens, mas não é uma norma absoluta? Calma. A gente até vai falar já de norma absoluta ou não. Mas repare no seguinte, o objetivo principal nesse julgado foi salvaguardar a dignidade da pessoa humana, não da entidade, mas das pessoas que estão ali sendo atendidas. Se houvesse ali uma penhora desse bem, um eventual leilão desse imóvel, fatalmente as pessoas que estão ali sendo atendidas por aquela entidade, elas perderiam a sua condição de atendimento, né? Então, o CPC aqui foi aplicado, foi uma decisão também recente, se você pegar aqui comigo, novembro de 2018, uma decisão recente aí dada pelo STJ, pelo ministro Herman Benjamin, configurando aí, consolidando, mantendo a decisão dada pelo TRF e
fazendo com que a Fazenda Nacional não tivesse êxito nessa discussão aqui, não aplicando nesse caso concreto a figura do nosso artigo 184 do CPC. Decisão bastante interessante. E aí, reparem que a gente está trazendo um princípio geral do direito para o direito tributário. O princípio da dignidade da pessoa humana aplicado aqui ao direito tributário. Tem gente que acha que não se aplicaria. Pô, tributo não guarda relação, pode guardar, né? Por óbvio, eu não vou pensar naquele empresário que é um devedor contumaz e que está por perder a sua casa numa dívida de IPTU, né? E aí não tem muito o que falar, mas nesse caso existia uma situação que ia além de uma pessoa, além de uma situação de um inadimplente contumaz, por exemplo, né? A figura da contumácia hoje ela tem sido vista de forma bastante prejudicial para os devedores tributários, porque várias figuras, inclusive a Lei 13988, que fala de transação, ela coloca algumas travas para que não se beneficie pela transação o devedor contumaz, né? Aquele devedor que é o devedor habitual, o devedor profissional, aquele devedor que é um devedor convicto, né? Eu tenho alguns clientes que são assim, não vou pagar, não quero pagar e eu deixar vir para cima que depois eu parcelo, né? Eu tenho clientes assim, tenho certeza que você também conhece gente que faz isso, não é o aconselhável, né? É o que eu falo para vocês sempre. Pagar tributo é uma coisa que não tem como fugir, né? Eu não tenho como fugir da obrigação tributária. E o artigo 184 ele traz isso de forma muito mais premente para a gente. Porque se eu não pagar de forma espontânea, meu patrimônio vai responder, e todo ele, né? A inaplicabilidade dele num caso como esse é uma situação bastante excepcional, é uma situação fora da curva padrão, né? É uma aplicação de forma diferente da regra do nosso 184, é uma situação excepcional, mas bastante interessante. Eu achei bem bacana de dividir ela com vocês aí hoje. Tá legal? Vamos pensar em mais um artigo aqui. Vamos agora para o nosso artigo 185 do Código de Processo, perdão, do CTN, 185 do CTN, que fala para a gente da presunção de fraude. Pessoal, olha o que fala o artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens ou rendas, ou o seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Vamos lá. Estamos falando aqui de uma figura de presunção de fraude, onde ele coloque que há uma presunção de fraude se houver alienação ou a oneração de bens ou de rendas por pessoa que tenha débito para com a Fazenda Pública. Qual Fazenda Pública? Qualquer. União, estados, municípios, Distrito Federal, por qualquer débito inscrito em dívida ativa. Pessoal, aqui vale a pena destacar o seguinte: quando nós olhamos para essa figura, a gente tem, né, nesse artigo 185, uma redação diferente da redação original, tá? Se você pegar na redação original do artigo 185, você vai ver que ele colocava essa figura da presunção de fraude para a dívida ativa que estivesse em fase de execução. E isso aconteceu, essa mudança aconteceu através da Lei Complementar 118 de 2005. Então, até 2005, salvo engano meu, até novembro de 2005, que foi quando essa norma entrou em vigor, a regra que se aplicava era a dívida ativa em fase de execução. Essa em fase de execução foi retirada e para as execuções promovidas após essa data, após novembro de 2005, passa a ser, para as dívidas inscritas após essa data, né, passa a ser presunção de fraude, alienação de bens ou oneração de bens pela mera inscrição em dívida ativa. Daí que vem a necessidade de nós, quando tivermos diante de uma situação de aquisição de bem imóvel, de venda de bem imóvel, solicitar do vendedor as certidões. Por quê? Se eu peço uma certidão negativa de débitos da União,
do Estado, do município, para provar que esse sujeito não tem nenhum tipo de passivo tributário, eu estou salvaguardando o direito do comprador. Por quê? A partir do momento em que o comprador tiver feito a aquisição do bem imóvel, ou até mesmo de bem imóvel, carro, por exemplo, mas com a prova de quitação, com a certidão declarando, reconhecendo que não existe passivo tributário em nome desse desse vendedor, eu não posso falar em presunção de fraude. Agora, se o vendedor vender para você, vender para o seu cliente qualquer bem, nesse contexto de mera inscrição em dívida ativa, a gente já tem a presunção de fraude. Então, a rigor do que fala o artigo 185, ele fala aqui de presunção de fraude, alienação ou oneração de bens, ou mesmo seu início por qualquer pessoa que tenha débito em dívida ativa. Tá? Quando a gente vai lá para a doutrina, olha o que o professor Luciano Amaro fala. Se o sujeito passivo, tendo débito em execução, aliena bens ou rendas, a presunção de fraude torna ineficaz o ato praticado, não importando se o devedor praticou a título oneroso ou a título gratuito. Isso é interessante, porque reparem que aqui ele não fala de forma. Se trocar a propriedade, pode ser uma doação, pode ser uma compra e venda, não interessa. Se eu tiver num contexto onde exista essa transmissão de propriedade do devedor com passivo inscrito em dívida ativa para alguém, vai haver a presunção de fraude ali naquele contexto. Então, não importa se foi doação, ou se foi compra e venda, ou se foi algum outro tipo de negócio jurídico. Basta que se configure nesse contexto para a gente enxergar a possibilidade, a prerrogativa aí de aplicação da presunção da fraude de que fala o nosso artigo 185 do Código Tributário Nacional, tá? Olha um julgado que também eu acho bem interessante, é o que ele coloca. Nos termos do artigo 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118, a natureza jurídica do crédito tributário conduz que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para a quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução. Gera a presunção absoluta de fraude à execução. Essa presunção absoluta de fraude à execução, ela é tida pela mera alienação. Então, aqui, essa figura torna, havendo a constatação dessa figura, torna nulo, de acordo com aquilo que a gente está vendo aqui, a figura da alienação. A venda que eventualmente tenha sido feita num contexto como esse, vai nulificar o ato de alienação, vai nulificar o ato de compra e venda, fazendo com que o grande prejudicado aí venha a ser, caso de boa-fé, o terceiro. Né? Ele até tem meios de tentar embargar, apresentar embargos de terceiro, mas é com muito cuidado que isso deve ser feito. Sabe por quê? A partir do momento em que isso aqui esteja aplicado em Código Tributário, a gente não pode invocar a ignorância da lei. Ou seja, se eu faço aquisição de um bem, se eu faço aquisição de propriedade e verifico que eu sou lá, que o vendedor tem passivo, ou se eu não fui diligente o suficiente para pedir que esse vendedor me traga as certidões e comprove que ele tem regularidade fiscal, eu não tenho ali, não posso ter qualquer tipo de risco em relação a essa aquisição. Se eu não peço que ele me traga a prova da quitação, eu estou ali me sujeitando a uma situação de risco. Talvez eu tenha comentado com vocês já, não me recordo agora se eu já comentei, mas vou comentar de novo, de uma pessoa que fez a aquisição de um imóvel de mais ou menos R$1 milhão e não teve coragem de pedir para o vendedor as certidões dele. Diz ela que ela confiou plenamente no corretor de imóveis, né? Mas ela foi lá, fechou o negócio, pagou o negócio à vista, foi até o cartório, assinou o que tinha que assinar e foi embora com o documento debaixo do braço, transmitindo a ela a propriedade. Fez mudança e seguiu a vida.
Algum tempo depois aparece para ela uma execução, uma penhora do bem imóvel dela. Justamente porque ali, naquele documento que ela assinou sem sequer ler, tinha a seguinte informação: olha, a vendedora dispensa do comprador, perdão, a compradora dispensa do vendedor a apresentação de certidões. Se ela está expressamente dispensando as certidões, ela está declarando de forma clara, de forma absoluta, de que ela está assumindo o risco. E foi gozado nesse caso que ela comentou: mas eu acreditei no corretor, ele falou que estava tudo certo e tal. Ela fez a aquisição de imóvel de R$1 milhão sem sequer se preocupar com o que estava comprando, de quem estava comprando, sem sequer ter uma assessoria jurídica correta, decente. Mas não tinha assessoria jurídica, ela foi apenas na palavra do corretor. Então, que queria vender, por óbvio. Então, a partir do momento em que exista restrição, e aí nesse caso existia restrição anterior, sim, havia não só dívida escrita em dívida ativa, mas existia execução fiscal. Ou seja, já estava num patamar avançado nessa relação processual. Não estava só com a mera inscrição em dívida ativa, estava com a inscrição já executada. Ou seja, mesmo no contexto da redação antiga do CTN, também já estaria prejudicada. A nossa ideia, a nossa intenção aqui é exatamente entender que essa presunção de fraude, repito aqui com você a redação do nosso julgado aqui do STJ, ele vai na mesma linha. A simples alienação dos bens pelo sujeito por quantia inscrita em dívida ativa, sem reserva, vai ser presunção absoluta de fraude. Vai responder de forma absoluta pela fraude à execução. Como você sabe que eu sempre gosto de colocar lenha na fogueira, eu gosto de trazer as diversas formas de se enxergar essa figura, eu vou trazer para você agora uma extração que eu fiz do livro da professora Reginelina Costa. Olha como que ela trata do tema aqui, falando que seria aqui uma presunção relativa. Olha o que ele coloca lá, o que ela coloca, perdão. Trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser afastada mediante prova inequívoca de que a alienação ao seu começo não configura fraude. Há necessidade de que reste demonstrado que o devedor tinha ciência da inscrição do débito em dívida ativa. Qual que é a minha crítica a esse entendimento? E aqui eu faço isso com muito cuidado, pelo imenso respeito que eu tenho pelo entendimento e pela obra e pela vida e pela jurista que é a professora Reginelina Costa. A certidão de dívida ativa, ela é um documento, é um ato preparatório para a execução fiscal. Então, para que haja uma inscrição em dívida ativa, a gente vai falar de dívida ativa mais para frente no nosso curso, quando falarmos lá de execução fiscal, enfim, mas a inscrição em dívida ativa, ela é a consolidação de um lançamento. Então, pratiquei o fato gerador, houve o lançamento, não paguei, nasce o direito de a Fazenda Pública cobrar isso, né, pelas vias judiciais, e para ela judicializar isso, executar isso numa execução fiscal, ela tem por premissa, por pressuposto, a inscrição do débito em dívida ativa. Então, ela tem que inscrever, tem que formalizar o título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial, ele é público. É público. Então, quando eu faço uma operação de compra e venda, se eu solicito uma certidão negativa de débitos e ela me é negada, é porque tem algum problema. Esse algum problema pode ser, eventualmente, uma falha na obrigação acessória, como pode vir a ser um passivo judicial potencialmente escrito em dívida ativa. Ou seja, não adianta, na minha visão, eu suscitar essa figura, mas eu tenho que provar que o devedor sabia. É uma tese de defesa, sim, é uma tese de defesa. Só que a gente tem que se pautar pela figura do homem médio. Se eu vou fazer aquisição de um bem imóvel, um bem de vultuoso valor, é no mínimo aplicável a tese de que o comprador e o vendedor precisam entre si apresentar os documentos que comprovem a sua idoneidade, que comprovem que ele pode dispor daquele bem.
Imagine que se esse imóvel já tivesse sido objeto de penhora, por exemplo, ou tivesse sido, não objeto de penhora já lavrada, mas tivesse sido requisitada a penhora dele à época. Isso podia acontecer. Então, a gente tem que entender que, por mais que exista essa figura, o nosso papel, na condição de orientação, é de que sejam tomados os cuidados todos para que não se afaste, para que não se configure, a figura da fraude. Né? Agora, se você foi procurado por um cliente que já está numa situação que já azedou o pé do frango, né? Onde o leite já ferveu, já caiu da caneca e não tem para onde correr, essa linha de raciocínio, ela pode eventualmente formar uma tese de sustentação onde se possa brigar, onde se pretenda brigar pelo direito do contribuinte, do terceiro, enfim. De toda sorte, a gente tem que entender que até na forma como a professora Regina Costa coloca no livro dela, né, ó, presunção relativa, que somente poderá ser afastada por prova inequívoca de que a alienação não configura fraude. Ou seja, reparem que ela coloca lá, eu tenho que fazer a prova inequívoca de que a venda ali não foi fraude, ou seja, eu teria que provar de forma cabal de que o devedor não sabia da existência desse passivo tributário, não sabia de que existia um passivo tributário ali em desfavor daquele contribuinte, e aí, fazendo essa prova, eu poderia relativizar a figura da fraude, né? Então, a gente pode aí, eventualmente, suscitar essa linha de raciocínio, essa linha de defesa, e aí eu faço isso novamente, fazendo o papel da análise da situação fática, né? Preciso entender a situação de fato e, eventualmente, suscitar essa hipótese aí. Sempre sabendo que, do outro lado, vai ter um procurador da Fazenda Nacional, ou da Fazenda do Estado, ou da Fazenda do município, falando, olha, mas cadê a certidão? Como você compra um imóvel e não tem uma certidão, não fornece, não exige uma certidão do vendedor? Né? Tem tudo isso aí que deve ser considerado numa eventual linha de raciocínio, tá legal? A par disso, eu quero analisar com você a redação do parágrafo único do artigo 185. Porque ele é uma complementação, na verdade, daquilo que a gente começou a falar. Quando eu olho para o artigo 185 do parágrafo único, ele coloca: o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. E aí, a redação antiga é em fase de execução, né? Em fase de execução. Mas nesse caso aqui, olha que interessante. Não se aplica essa presunção de fraude se tiverem sido reservados pelo devedor bens suficientes ao pagamento da dívida inscrita. Aqui, o que a gente pode pensar em ilustrar é o seguinte: imagine comigo que o devedor tenha um passivo de R$1 milhão. Ele tem um patrimônio total de R$10 milhões. Nesse exemplo, ele poderia vender tudo que ele tem menos R$1 milhão. Esse R$1 milhão ele reservando para solver o passivo tributário, resolveria a questão, resolveria eventual pendência dele junto ao fisco. E aí tudo bem. A ideia desse dispositivo é exatamente falar, olha, se você for um pequeno devedor, pequeno que eu digo diante do universo patrimonial que se tenha, você pode vender. E muitas vezes essa venda pode até servir para liquidar o passivo tributário. Mas o importante é que, caso você venda, reserve-se pelo menos o valor do passivo tributário existente. Né? Se isso for feito, você pode suscitar a redação do parágrafo único do artigo 85 e falar, olha, ele vendeu o imóvel X, mas ele tem outros 3 imóveis que respondem pela dívida. Olha, ele vendeu o imóvel X, mas ele tem tanto guardado em dinheiro que serviria aí para responder pelo passivo tributário. Essa seria a aplicação prática do nosso artigo 185 no seu parágrafo único. Tá? A ideia básica é que o contribuinte devedor tenha ali reservado bens para salvaguardar, para responder, na verdade, né, pelo adimplemento da obrigação tributária, quando for esse o caso, quando for essa a hipótese, tá legal? A gente, consolidando esses dois dispositivos, né, o parágrafo único e o caput, a gente consegue fechar uma linha de raciocínio, onde vender não pode, desde que eu reserve patrimônio. É isso. Se eu reservar patrimônio suficiente para liquidação, então eu posso vender. Então, são complementares aí. Vamos dar uma olhadinha para algumas decisões do STJ
E essas decisões do STJ que eu quero dividir com vocês são duas que são extremamente recentes e que elas vão tratar exatamente de pontos referentes a essa questão dos privilégios que a gente está falando aqui, né? Olha comigo na redação desse julgado, olha a data dele, julgado dia 19 de maio agora desse ano, publicado dia 25 de maio agora, super recente. Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui se trata de uns embargos de declaração, onde ele está julgando a questão, olha, alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa. Existência de outros bens suficientes para a garantia da dívida tributária. Hipótese do parágrafo único do artigo 185 configurada. Fraude à execução afastada pelo tribunal de origem, com base no exame do acervo fático probatório dos autos e com fundamentos não impugnados nas razões recursais. Vamos lá. Todavia, vou direto no item 4, que é o que interessa. Se você depois quiser pegar o julgado completo, você pode jogar no site do STJ o número do recurso e você vai ter o julgado completo, que ele vai, aqui nos itens 1, 2 e 3, justificar o cabimento de embargos de declaração e tal. Então, você pode fazer isso em casa aí com calma, mas vamos no ponto que nos interessa. Embora fixada a premissa fática de que a alienação do veículo ocorreu em 2011, após a inscrição em dívida ativa da União e ajuizamento da execução fiscal, e quando plenamente vigente a atual redação do artigo 185, alterada pela Lei Complementar 118, não se considerou os fundamentos adotados pelo Tribunal de Origem para julgar procedentes embargos de terceiro, notadamente que o bem em discussão não é o único patrimônio do devedor da execução fiscal, porquanto a União também indicou à penhora os direitos que o executado possui sobre a moto Honda número tal. Reparem que isso aqui deve ser uma execução de qualquer coisa, né? Com base nesse argumento, o Tribunal de Origem consignou que a fraude à execução não é oponível ao terceiro, pois constatada a boa-fé na hipótese. Olha que legal. A própria Fazenda está pedindo aqui a figura da fraude, né? Porque o sujeito vendeu o veículo lá após a inscrição em dívida ativa, porém, nesse mesmo processo, a Fazenda já havia indicado um outro bem. Então, ele está suscitando aqui a ideia de que existe uma boa-fé aplicável ao terceiro adquirente aqui, né? Ao item 5, logo, existindo comprovação de que o devedor possuía outros bens suficientes a suportar a satisfação da dívida executada, caberia à fazenda credora o ônus de provar que a aquisição do bem pelo terceiro seria capaz de levar o alienante executado à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta ao disposto no parágrafo único do artigo 185 do CTN. Reparem, gente, existindo comprovação de que o devedor tinha outros bens que suportariam a satisfação da dívida, caberia à fazenda o ônus de provar que a aquisição do bem pelo terceiro seria capaz de levar o alienante à insolvência. E a Fazenda não teve essa condição, não fez essa prova. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente a invocação da aplicação do parágrafo único do artigo 185. Item 6. Oportuno registrar ainda que a fundamentação de que o devedor fiscal detém outros bens reservados à penhora é apta por si só para respaldar o resultado do julgamento do acordo de origem e não houve impugnação sobre o ponto nas razões do apelo nobre da iniciativa da Fazenda Nacional, o que faz incidir para analogia, óbice a súmula 85283 do STF, a impedir cognição da pretensão recursal. Aqui ele está entrando numa questão mais processual desse item 6, né? Mas olha que interessante. A fundamentação de que o devedor fiscal detém outros bens é apta por si só a respaldar o julgamento do acordo de origem. Ou seja, existiam bens em nome do devedor, além do bem que foi adquirido pelo terceiro. Existia a indicação de que a Fazenda tinha interesse na penhora de outros bens e a existência de um conjunto patrimonial superior ao valor da execução, com o fato de que a venda daquele bem não levaria o devedor à insolvência, e está claro isso ali no acórdão, é suficiente para afastar a presunção da fraude. Ou seja, o terceiro que adquiriu ali de boa fé,
sabendo que eventualmente existia um passivo tributário, mas esse bem adquirido não era suficiente a tornar insolvente o vendedor, protegeu ou fez proteger a figura do terceiro na aquisição que ele fez, invocando-se ali de forma objetiva a aplicação do parágrafo único do artigo 185. Ou seja, a forma de fazer essa cobrança, a forma de fazer executar essa cobrança acaba tornando aí a fazenda tendo um vício, na verdade, na pretensão da fazenda em querer nulificar aquele ato de compra e venda. Ela teria que ter feito a prova de que existiria ali naquele ato uma consequência de insolvência, né? A venda serviria à insolvência. Então, é uma discussão interessante. Por quê? Se eu vou lá para o artigo 185 no caput, é fechado o tema. Vendeu após a dívida ativa, acabou. Mas eu tenho que observar a redação do parágrafo único. E reparem que ele coloca no julgado aqui, né? Se eu não considerar isso, eu vou considerar letra morta o artigo 185 no parágrafo único? Não posso. Existindo a pretensão da fazenda em tornar aquele ato nulo, seria a obrigação dela fazer a prova de que haveria essa condição, se levaria a essa condição de insolvência, como nós falamos há pouco. Tá legal? Decisão interessante, super recente aí do STJ, e que eu acho que pode te ajudar aí a entender a aplicação prática disso que a gente está olhando aqui. Vamos para mais um julgado, e aí eu vou aqui também num julgado super recente de março aqui desse ano. Olha o que ele fala. Reparem que os dois julgados já foram aqui na época da pandemia já, hein? Vamos lá, ó. Embargos de terceiro, alienação do bem posterior à citação do devedor, fraude caracterizada, que é diferente. Desnecessidade de comprovação do concilium fraudes, ou seja, eu não preciso provar que existia intenção de fraude, com ressalva do ponto de vista do relator. Eu escolhi esse caso justamente por conta desse ponto de vista do relator que eu quero dividir com vocês. Olha o que ele coloca aqui, ó. Ao julgar o RESP número tal, a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, sob esse temático do representativo de controvérsia, esta Corte Superior assentou entendimento de que não se aplica à execução fiscal o enunciado 375 da súmula de sua jurisprudência, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Sendo assim, a presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, ou em sendo a alienação feita em data anterior à edição da Lei Complementar 118, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente. Aqui eu quero ressalvar com você o seguinte, ele faz menção à súmula 375, é o que eu vou circular com você aqui agora. Ó. Ele faz menção à súmula 375. E essa súmula 375 do STJ, ela fala que a figura da fraude, né, ela só vai se efetivar quando houver o registro da penhora. O que nós temos aqui nesse julgado é o seguinte, e isso consolidado no STJ, é que não se aplica a súmula 375 para execução fiscal. Mais um privilégio que a Fazenda Pública tem. Ao fazer isso, a norma especifica ali no artigo 185 para a gente que ela vai acontecer com a mera venda. Então, eu não tenho que ter a necessidade do registro de penhora para ter a considerada situação como fraudulenta. Basta a inscrição na dívida ativa. Então, essa a ressalva que eu queria fazer, que é justamente o que ele está mencionando aqui. Aí, ele segue aqui, ó. Item 2. Faço ressalva do meu entendimento pessoal para afirmar a impossibilidade da presunção absoluta em favor da fazenda pública. Isto porque, olha que polêmico isso, nem mesmo o direito à vida tem caráter absoluto, que dirá questões envolvendo pecúnia. No entanto, acompanho a jurisprudência por quanto já está consolidada no sentido contrário. Olha que interessante isso. Ele está dizendo o seguinte, que no entendimento dele, ministro Napoleão Maia Nunes Filho, lá da primeira turma do STJ, com julgamento agora em março desse ano, está dizendo o seguinte, olha, eu, ministro Napoleão, não reconheço
a figura da presunção absoluta nesse caso. Porém, dado o entendimento já consolidado no STJ de que seria uma presunção absoluta a venda de bens, gerando essa presunção absoluta de fraude à execução após a dívida ativa, então ele acaba julgando nesse sentido, não por um entendimento dele, mas por uma aplicação daquilo que o STJ já vem fazendo de forma reiterada. Chama atenção que ele fala, nem mesmo dita vida absoluto. Polêmico isso, bem polêmico. Mas, note, olhando para os privilégios que o crédito tributário tem, nós enxergamos aqui de forma bastante clara que a ideia de privilegiar o crédito tributário passa exatamente por aqui, ó. Se eu tenho a execução do crédito tributário, se eu tenho a aplicação desse crédito tributário, de forma a guardar, de forma a proteger o fisco em caso de alienação de bens, se essa é a ideia, o STJ acabou consolidando-se pelo fato de que a venda seria, na instituição de dívida ativa ou após a instituição, já seria absoluta. A ressalva que eu faço com você é exatamente a aplicação do parágrafo único, né, a reserva de bens. Mas não foi nem o caso aqui, né, na questão, isso não foi nem analisado nesse segundo acórdão, né, foi no primeiro. Nesse segundo não faz nem menção. Houve venda, houve alienação com a existência de passivo tributário, presunção absoluta, no entendimento do STJ, de fraude. Agora, eu me apoio naquilo que a professora Regina Costa colocou na obra dela. Eu poderia, eventualmente, fazer a prova de que não é absoluta, se eu conseguir fazer a prova de que a fazenda pública ou de que o devedor não tinha ciência, etc., eu poderia, eventualmente, fazer essa prova? No entendimento dela, sim, esposado ali na obra dela. Então, são teses que nós poderíamos, aí, eventualmente, nos valer na defesa do contribuinte, na defesa de um terceiro que eventualmente tenha feito a aquisição de bens nesse contexto. Tá legal? Pessoal, eu vou encerrar a nossa aula por aqui porque começar o próximo item eu vou parar no meio e não vai ficar legal, não vai ficar didático. Então, no próximo encontro a gente começa a falar das garantias do crédito tributário. Nós falamos dos privilégios, até aqui vamos começar falando das garantias. No nosso próximo encontro a gente se fala, tá bom? Um beijo para todo mundo, espero que vocês estejam bem, com saúde, protegidos aí. Que Deus abençoe e guarde a todos, tá bom? Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.